Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso Guaratiba Flow, o nosso podcast do canal Atitude TV Guaratiba. Estamos aqui hoje com o pastor de Caxias, o pastor Gilbert Curti. Seja bem-vindo, pastor. É uma honra estar recebendo o senhor aqui no nosso podcast. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Um privilégio estar aqui com vocês, com essa igreja tão amada, né? Uma igreja que é pastoreada por pastores que eu amo, os membros daqui eu amo demais, o pessoal, Valdeci, você, né, as pessoas que eu tenho mais contato. Então é um grande privilégio poder atender esse chamado de vocês aí. Que bom. Pastor Gilbert, tem várias coisas na internet que a gente acaba acompanhando, que eu acabo assistindo, que eu não curto, né? Mas tem coisas que o Gilbert curte. Esse trocadilho infame tu já deve ter ouvido algumas vezes, né? Muito, muito. Inclusive, eu fui militar, né, por muitos anos. E eu cheguei a uma fase dos soldados passarem por mim, nem prestarem mais continência, fazer o joinha para mim, para poder falar, curti. Mas a gente leva de boa, né? Graças a Deus. Estou curtindo muito essa vida, esse chamado que o Senhor tem para a minha vida, né? E estamos aí para viver essas coisas loucas com o Senhor. Legal. Você falou que época de quartel no militar, né? Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui hoje como pastor, né? Como é que foi a tua caminhada nesse teu processo? Olha, eu desde criança que eu visitava igrejas, né? A minha mãe era uma assembleiana, minha mãe era aquela assembleiana do coque, né? Do saião. Só que eu ia muito para a igreja de forma obrigada pela minha mãe. Minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Então aqui tem até um ensinamento com isso, porque muitas vezes nós não obrigamos os nossos filhos. Nossos filhos, nós fazemos o que eles querem. E por muitas vezes a minha mãe me obrigava a estar na igreja. E isso foi muito importante para mim, porque eu despertei o temor. E eu comecei a conhecer quem verdadeiramente era Deus. Então desde pequeno eu visitava as igrejas com a minha mãe e tive uma caminhada ali. Quando eu cheguei na adolescência, quando eu comecei já a ter os meus desejos mais atendidos, eu parei de ir para a igreja. E por conta disso, eu comecei a me perder nesse mundo louco aí, que a gente sabe que o inimigo quer apresentar as coisas para a gente, parecendo que são muito boas, mas na verdade é um caminho de morte. E por muitas vezes eu me vi num caminho de morte. Né, da minha adolescência até ao meu tempo ali chegando no Exército Brasileiro, foi um tempo muito difícil para mim, porque eu passei por muitas dificuldades financeiras, né, cheguei a passar necessidades, fome verdadeiramente, e a minha saída foi o Exército. Eu vim da cidade de Carmo, eu morava no interior do Rio, né, na cidade de Carmo, vim para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui, eu tentei a sorte no Exército, pela misericórdia de Deus eu consegui servir, engajar, fui promovido a cabo, fui promovido a sargento temporário. Então, a partir dessa minha fase, eu comecei também a experimentar coisas que não agradavam a Deus. Muita bebida, muito cigarro, muita noitada, e eu estava num caminho verdadeiramente de morte quando tudo aconteceu na minha vida, né? E a partir desses acontecimentos, hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui podendo falar para vocês. Legal. E tu pode ter um marco que determinou essa mudança, né? Qual foi o ponto de mudança do antes para o agora? Eu tinha um casal de amigos, né? Eles são meus amigos até hoje, né? O Rafael e a Sayonara. Eles tiveram um encontro com Jesus. E a partir desse encontro com Jesus, eles começaram a lutar pela minha vida e pela vida da minha esposa, né, que era minha namorada na época. E eles nos convidavam para a célula o tempo todo, eles nos convidavam para a igreja, só que a gente sempre dava uma desculpa e não ia. Até o dia em que eles insistiram tanto, né, chegou um dia que eles insistiram demais. Eu fui jogar meu futebol, como todo domingo eu fazia, né, depois do futebol ficava ali bebendo, naquele churrasco, aquela coisa, comemorando com o pessoal do futebol. E eu achei interessante que esse rapaz, o Rafael, ele ficou sentado me esperando para dar o tempo da gente ir embora para ir para a igreja. Então eu falei, cara, que amor é esse? Que disponibilidade é essa? O cara vem para cá, não joga bola, não bebe, fica me esperando para poder me levar para a igreja. Aí eu fui. Nesse dia nós decidimos ir para a igreja junto com eles.
E quando eu cheguei na igreja, eu fui impactado com a palavra que foi pregada naquele dia. Por quê? Eu vivia nas igrejas com a minha mãe, mas eu nunca entendia verdadeiramente sobre a palavra de Deus. Eu sabia quem era Deus, mas eu nunca tinha experimentado o conhecimento da palavra de Deus. Então, naquele momento, quando eu cheguei, eu estava até meio embriagado no dia, e quando o pastor pregou a palavra, eu entendi perfeitamente a mensagem. E a partir daquele dia, eu fiquei com meu coração mais aberto a escutar mais de Deus, a escutar mais sobre a palavra de Deus. Só que eu continuava naquela vida mundana, de bebida. Só que aí eu comecei a participar de uma célula também, comecei a ir para uma célula, e lá eu via aquela alegria, o pessoal não bebia, mas estava alegre, o pessoal não fumava, mas estava todo mundo feliz. Eu achava aquilo muito diferente, falava, poxa, que clima agradável, que clima familiar. Hoje, quando eu estou com os meus amigos, às vezes a gente bebe, a gente fuma, a gente faz um monte de coisa, no final tem um brigando com o outro, no final tem uma discussão, no final sempre tem um desentendimento. Eu comecei a colocar isso na balança e comecei a participar mais das células, desse encontro da célula. E isso foi transformando a minha vida sem eu perceber. Foi tendo uma transformação até o dia de eu sentir no coração de entregar minha vida a Jesus, de mergulhar mesmo naquilo que eu estava participando, de dar um passo de fé. Porque hoje as pessoas não dão esse passo de fé porque as pessoas ficam pensando naquilo que elas vão perder e elas deixam de ver o que elas vão ganhar. Porque o que a gente perde é tudo mentira do diabo, o que a gente ganha são as verdades que vêm do alto. Então Deus falou muito forte comigo que eu deveria tomar essa decisão, dar esse passo de fé, e eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, tive esse encontro com Jesus, e a partir dali a minha vida foi sendo transformada dia após dia. Liderei célula, fui vivendo a visão celular de forma mais intensa, até chegar onde eu cheguei pastoreando a igreja de Caxias, Tu começou, tinha aquela alegria momentânea que o mundo oferece, aquele ambiente de cerveja, de futebol, churrasco, aquela coisa toda, dá um momento de alegria, mas é passageiro, transitório e não gera frutos, Você passou por esse processo, começou a frequentar as células, começou a ter esse contato mais próximo de Deus, mas tu tinha tua vida profissional toda atrelada ainda tu tinha tua vida profissional normalizada, não tinha nada alterado. E em algum momento teve o chamado que teve para ti, Tu foi direcionado para assumir o ministério, assumir algo efetivamente no reino de Deus e abrir mão do teu lado profissional. E como é que foi essa mudança? Poxa, essa mudança foi algo sensacional. Por quê? Eu estava trabalhando na mesma empresa, eu saí do Exército, eu fiquei 8 anos no Exército como sargento, saí do Exército e fui trabalhar numa empresa de engenharia, uma empresa muito conhecida no Brasil de engenharia, uma excelente empresa, e era muito cômodo para mim estar lá, porque o meu trabalho era reconhecido, eu gostava de fazer o meu trabalho, eu já tinha sido promovido algumas vezes, eu estava ali vivendo tranquilamente. Só que chegou um tempo em que eu comecei a ter uma crise que eu mesmo não entendia. Que crise é essa, para que todas as pessoas possam entender? É aquela crise que você tem quando você percebe que você está fazendo coisas que não são e não fazem parte do propósito de Deus. Porque Deus ele tem sonhos e tem propósitos para cada um de nós. E quando a gente não entende ou vive fora desses propósitos, a gente gera uma agonia na gente, a gente parece que está perdendo tempo. Sim. E chegou um tempo na minha vida em que eu comecei a perceber que eu estava perdendo tempo. O que eu fiz? Eu comecei a pedir a Deus para Ele me direcionar, para Ele me mostrar qual era o caminho. E um dia eu estava orando e Deus falou muito forte comigo que eu precisava orar ainda mais. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei assim, olha, na questão da nossa alimentação, nós nos alimentamos de 3 em 3 horas, que é o ideal que os nutricionistas falam. Sim. E eu falei assim, se eu tenho que me alimentar de 3 em 3 horas para poder ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, por que não orar de 3 em 3 horas? Sabe o que eu fazia? Eu coloquei o celular para despertar, de 3 em 3 horas eu ia para o banheiro da empresa e começava a orar ali. Legal, eu me ajoelhava no box lá, eu ficava orando, eu chorava, eu falava, Senhor, me direciona, eu quero ouvir a Tua voz, e chegou um dia, que eu cheguei normal, um dia de trabalho, quando eu liguei o computador, recebi uma ligação. Eu já estava 6 anos ali naquela empresa. Recebi uma ligação, e essa ligação era do pastor Renato. Sim.
né? O pastor Renato, falecido pastor Renato, que grande homem de Deus. Sim, ele me ligou e falou assim: você está empregado, amado? Falei assim: sim, pastor. E eu não tinha tanta amizade com o pastor Renato assim. E ele simplesmente pegou meu telefone, me ligou e perguntou se eu estava empregado. Falei: sim, eu estou empregado, estou há 6 anos numa empresa. Ele falou que eu estava fazendo meu devocional e eu comecei a pedir a Deus, no meu tempo a sós ali, para poder me direcionar uma pessoa, porque eu preciso de ajuda hoje, porque eu estou com a Missão Atitude, eu estou cuidando da Rede Supera e estou cuidando da Uniatitude. Então eu estava pedindo a Deus um auxiliar, alguém para estar perto de mim, para que eu pudesse preparar para ser um pastor no futuro e assumir algumas coisas que eu tenho hoje. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim: pastor, eu não tenho condições nenhuma, eu não conheço nada sobre missões, eu não conheço nada sobre seminário, eu não conheço nada sobre apoio a outras igrejas e pastores. Tem certeza que Deus falou o meu nome? Ele falou: Deus falou o teu nome para mim. Bacana. Aí ele falou assim: mas não esquenta não, faz o seguinte, ora porque Deus vai confirmar no teu coração, porque ele falou muito forte comigo. Aí eu comecei a rir e foi quando eu lembrei da oração. Sim. Aí eu liguei uma coisa na outra, mas eu ainda achava loucura, né? Para você ver como é que nós somos limitados. A gente né? ora, a gente pede, esquece que pede e depois Deus vai lá. Deus ouve as nossas orações, gente. Por isso que tomar cuidado com as coisas que a gente pede, né? É verdade. Eu sempre falo isso, eu falo: gente, cuidado com as coisas que você pede a Deus, porque certamente acontecerá. Então, assim, quando o pastor Renato pediu para eu orar, eu comecei a orar mesmo, em prol disso. Falei: Senhor, se o Senhor falou com ele, o Senhor precisa falar comigo, porque assim, eu não tenho condições, eu não quero ir hoje para trabalhar na igreja para fazer vergonha, sabe, não saber nada do trabalho, ficar um tempo passando uma dificuldade danada. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de abandonar a zona de conforto. Porque eu sabia que eu ia para trabalhar de tempo integral na igreja numa coisa que eu não dominava, eu sairia da zona de conforto. Então a gente tem dificuldade, nós somos tão limitados a esse ponto. Sim. E eu comecei a orar pedindo a Deus para poder entender o que Deus estava direcionando. E foi quando o pastor Renato passou mais ou menos um mês, ele me ligou de novo perguntando se eu estava disponível a dar um pulo na igreja para poder me mostrar os projetos, que Deus continuava confirmando no coração dele que era eu. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele botou na mesa todos aqueles projetos, os projetos grandiosos, muitos sonhos, né? Inclusive, a grande maioria deles já foram até realizados, né, por Deus, coisa linda. Só que eu falei: poxa, pastor, eu estou muito feliz de Deus ter lembrado de mim, mas eu não sei nada disso, eu não conheço nada disso. Será que eu não vou atrapalhar o seu trabalho? Ele falou: pode ter certeza que não, Deus vai te capacitar. E foi quando eu voltei a orar, fiquei mais uma semana ali jejuando, orando, pedindo a Deus um direcionamento. Foi quando Deus confirmou no meu coração, Deus me deu paz. Eu pedi para ser desligado da outra empresa, fui contratado pela igreja, fui contratado assim, foi uma coisa tão louca, porque eu não acertei salário, não acertei nada, eu simplesmente larguei tudo e fui. Verdadeiramente acreditei naquilo que Deus tinha para mim e fui. E eu vou te falar, foi assim, uma experiência muito louca, uma experiência muito assim, poderosa. Por quê? Deus foi me dando a bagagem que eu precisava, os ensinamentos que eu precisava, foi me mostrando os caminhos que eu precisava entender para poder chegar onde eu cheguei hoje. Legal. Né? Então a gente vê assim, que Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz mesmo. E o nosso grande papel é não atrapalhar o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque eu vou te falar, se tem uma coisa que a gente tem poder de atrapalhar o que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós somos limitados demais. Né? Nós lutamos para fazer aquilo que nos agrada, aquilo que nos deixa na zona de conforto, e Deus muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto e a gente não entende no início, mas depois você consegue compreender que o quebra-cabeça de Deus, ele não falta peça nunca. O grande segredo é a gente quebrar o nosso eu, né? Porque o nosso eu é o fator limitante. É um certo tipo de idolatria à nossa vontade. Sim, e a gente acaba limitando, restringindo o que Deus tem para a gente, né? Quando a gente coloca o nosso eu à frente do propósito que Deus tem para a gente esquece que Deus é soberano e tem planos para cada um de nós. A gente não deixa o agir de Deus fluir, né? Verdade. Então, tu estava falando assim, uma coisa que eu gosto de perguntar muito aqui no nosso podcast é sobre o tempo a sós com Deus. Tu já deu um pouquinho a questão de orar de 3 em 3 horas. Eu queria saber de ti qual é a importância do seu tempo a sós com Deus. Como é que você age, mantém essas 3 horas, como é que é o teu dia a dia? Como é que é a importância do tempo a sós com Deus na tua vida? O tempo a sós com Deus ele é importante demais porque você ali tem um direcionamento do seu dia, né?
Quando você tem uma vida devocional diária, que é o certo, você todos os dias ali você tem um direcionamento para a sua vida. E você busca a santidade, é o momento que você tem com Deus, o relacionamento, de pedir perdão pelos seus pecados, de reconhecer quem você verdadeiramente é, de você colocar o seu coração diante de Deus e falar, Senhor, sem Ti eu não posso fazer nada. Então é muito importante porque você tem o norte, né? Você tem o direcionamento do que fazer, do que falar, do que viver. E para nós pastores, principalmente, é importante demais porque o direcionamento da igreja ele vem através da nossa vida devocional, do nosso tempo a sós com Deus. Porque você imagina você ter que pregar toda quarta e domingo, né? Se você não lê Bíblia, se você não ora, como é que você faz? Como é que você monta um sermão? Você vai copiar um sermão de alguém? Você vai buscar um sermão na internet? Então, assim, você vê que você precisa ter um direcionamento de Deus para poder direcionar uma igreja. Então, a responsabilidade só aumenta. Então, assim, quem não tem vida devocional hoje vive muito no automático. Vive o perigo do automático. Já viu o perigo do automático? A gente faz tudo de forma automática e sabe o que isso gera em nós? Frustração. Porque quando nós não fazemos aquilo que Deus deseja, o que Deus mandou fazer, certamente nós vamos ser frustrados, né? Então hoje quando você olha para a realidade que nós estamos vivendo, a quantidade de pessoas que são frustradas é impressionante. A quantidade de pessoas que iniciam um projeto e não terminam é impressionante. Quer ver um exemplo? Você já viu a quantidade de pessoas que começam uma faculdade e não terminam? É muito, cara. E troca de curso no meio. Troca de curso. Tem gente que você conversa e fala assim, poxa, eu já fiz um pouquinho de direito, eu já fiz um pouquinho de economia, eu já fiz alguns períodos de TI, eu fiz alguns... Já viu isso? Já. Por quê? Porque quando você faz aquilo que Deus não sonhou, desejou para você, certamente é frustração. E você vai ficando pelo meio do caminho. Quando você entende o propósito que Deus tem para a sua vida e você faz as coisas de acordo com a vontade dEle, é sucesso. Por quê? Eu mesmo, antes de fazer o seminário, eu estava matriculado para fazer engenharia elétrica. Eu estava matriculado para fazer engenharia elétrica. Eu tinha feito automação, eu estava nessa área de automação, e eu estava matriculado para fazer engenharia elétrica. Só que Deus não me trazia paz para eu fazer isso. Eu não tinha paz, aquela coisa daquela paixão, poxa, eu vou começar a estudar. Eu não tinha um planejamento, eu não tinha sonho com relação à engenharia. Foi quando eu decidi fazer o seminário. Fiz o seminário, foi leve demais, foi muito bom, tudo que eu aprendi ali, terminei o seminário, hoje estou fazendo uma pós-graduação, já estou sonhando com mestrado, então assim, olha a diferença, porque as coisas foram se encaixando, foi andando, e é sucesso, por quê? Porque eu entendi qual era o caminho que Deus tinha para a minha vida. Vão fluindo, né? E quando tu falou uma coisa de fazer as coisas no automático, e fazer um tempo a sós com Deus no automático, acaba gerando algum tipo de religiosidade. E com isso, tu começa gerando um certo fardo, um peso, tu começa esse sentimento de culpa que você não faz. E tem que ser uma coisa natural. Tu não precisa ficar se cobrando porque eu não fiz daquela forma, porque eu fiz de uma forma diferente do que o irmão faz. E isso vai gerando um peso. Então, quando você começa a tirar o automático e deixar o Espírito Santo agir, as coisas vão fluindo. E Deus vai direcionando para não carregar esse peso de, não fiz hoje, porque eu queria fazer de uma forma X e não consegui fazer. Então, o automático é perigoso justamente porque gera a religiosidade e, consequentemente, você fica carregando fardos. Sim, sim. E sabe o que acontece, Cristiano? Também hoje nós temos uma dificuldade que é essa questão do relacionamento com Deus. Tem muita gente que não entende isso. Porque tem muita gente que conhece o Deus transcendente, que é o Deus criador dos céus e da terra, aquele que tem poder, aquele que criou todas as coisas. Só que tem muita gente que não conhece o Deus imanente, que é aquele que é o nosso Pai, que cuida da gente, que sabe dos nossos sonhos, dos nossos desejos, aquele que tem intimidade com a gente. Então eu acho que quando você fala de fardo realmente, da religiosidade, de você ter que ter o tempo a sós com Deus, de você levar isso de forma automática ou como um fardo, é porque a pessoa quando chega nesse nível, ela não entendeu quem verdadeiramente Deus é. Porque Deus, Ele é Pai, é o nosso paizinho, é aquele que faz cafuné quando a gente está triste, é aquele que briga com a gente quando a gente faz uma coisa errada, aquele que chama a nossa atenção, né? É aquele que nos exorta, é aquele que diz que nos ama, é aquele que cuida da gente, é aquele que nos cobre de madrugada, é aquele que dá os melhores ensinamentos.
é aquele que faz tudo que a gente sempre sonha, né? Então tem muita gente que não tem Deus como um pai, mas tem Deus como um juiz, como alguém rude, como alguém que, sabe, que só faz mal. Não, Deus é nosso pai. Quando a gente entende essa questão da paternidade, a gente desenvolve um relacionamento amoroso, um relacionamento leve, e o tempo todo você está falando com ele, está conectado com ele. Então é uma coisa muito leve. Quando você tira o tempo para ficar sós com ele, é algo prazeroso, é algo diferente. Então não tem religiosidade, ali você tira a sua máscara, ali você rasga o seu coração e você se coloca diante do seu pai dizendo tudo aquilo que você está sentindo. Porque tu cria intimidade. Quando cria intimidade, sim, tu tem um relacionamento diferente. Verdade. A minha avó, né, ela tem 89 anos, é cristã da Nova Vida, e ela tem o hábito de orar para tudo. Assim, tudo que ela vai fazer, qualquer atitude que ela tem que tomar, ela conversa com Deus e toma isso como prática na vida dela. Então ela tem uma vida de oração constante, né? Legal. Tem um tempo a sós com Deus normal, que é o tempo que a gente é exclusivo, mas sim, no dia a dia, nas suas tarefas, acaba orando com mais frequência, pedindo a Deus, faço isso, faço aquilo. E é um relacionamento de intimidade. E quando a gente tem intimidade, a gente está com Deus como pai, que é justamente o que você falou. A paternidade gera uma intimidade muito grande. E o distanciamento que gera essa religiosidade começa a botar o Deus como o Senhor distante. Verdade. Então, Gilbert, querendo saber também, tu assumiu recentemente a igreja de Caxias, né? Tu foi consagrado pastor agora no finalzinho do ano, então foi uma nova etapa na sua vida. E como é que tem sido essa transformação, né? Assumir uma igreja, estar envolvido de outra forma no ministério. Antes era como líder de célula, na Rede Supere, como supervisor de célula, agora com uma igreja nas mãos. Como é que tem sido essa nova fase? Olha, Cristiano, é um desafio muito grande, né? Quando eu olho para entender, quando eu paro para poder entender o que Deus fez de dezembro de 2020 até hoje, eu falo, gente, é uma coisa assim sensacional que Deus fez, né? Porque eu estava coordenando a Rede Supere, né? Estava fazendo um trabalho muito legal lá de coordenação da Rede Supere, junto com o pastor Renato, né? Nós apoiávamos outras igrejas, outros pastores, ensinando a visão celular, né? Ensinando a visão, tudo que a gente viveu, né? De sair de 27 membros para mais de 15 mil membros e mais de 19 igrejas. Então eu falo, gente, não tem fórmula de bolo, né? É o poder do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo, só que nós temos uma visão. Então vamos compartilhar essa visão com vocês para quê? Se deu certo com a gente, é porque isso é de Deus e pode dar certo com vocês também, se Deus tivesse direcionamento para vocês. Então, era um trabalho muito legal de você pregar em outras igrejas, ensinar a visão, contar um pouco da nossa história. Quando chegou em dezembro, eu fui consagrado, né? Fui consagrado, eu já estava ali com 65 células, né? Supervisionando 65 células, já era um supervisor de distrito. E fui consagrado no dia 27 de dezembro, e no dia 10 de janeiro já estava assumindo a Igreja Batista Atitude Duque de Caxias. Olha, e assim, foi algo muito louco para mim. Por quê? Porque quando eu recebi o convite para pastorear a igreja, eu disse não. Porque a igreja lá estava passando por um momento difícil. O pastor pediu desligamento, né? Ele teve algumas dificuldades e pediu para poder sair, né? Se desligou da igreja. Foi muito tranquilo, assim, nós conversamos, entendemos a situação dele e ele saiu. Só que por conta dessa saída dele, alguns membros da igreja também saíram, né? Teve uma mexida na igreja. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, poxa, como que eu, no meu primeiro ministério, né? Eu vou assumir uma igreja do jeito que está, uma igreja que está dividida, metade foi com o pastor, metade não entendeu o que aconteceu com o pastor. Então, muitas coisas aconteceram ali, foi um desafio muito grande, né? Tem sido um desafio muito grande. Só que Deus falava muito comigo, falava, é isso que eu quero que você viva, é o momento de você viver isso. Então, quando eu entendi que era isso, eu aceitei. Eu falei, eu vou aceitar, Deus está no controle, mas eu te confesso que o meu lado humano ali, né, ele tentava me paralisar. E eu coloquei diante de Deus e falei, Senhor, a obra é tua, aquele povo é teu, coloca um amor incondicional por aquele povo no meu coração e me capacita para eu viver aquilo lá. E quando eu cheguei lá, foi um desafio muito grande porque eu encontrei a igreja daquele jeito e eu comecei a reclamar com Deus. Falei, Senhor,
como é que o Senhor me envia para uma igreja onde a igreja está rachada, a igreja tem um problema, a igreja tem dificuldade de questão estrutural, a igreja tem dificuldade nisso. Comecei a buscar as dificuldades e os defeitos que a igreja tinha. Foi quando Deus falou comigo de forma muito poderosa. Deus falou assim, pare de olhar o problema e comece a ver a solução. Pare de falar o que não tem e comece a enxergar o que tem. Isso mudou a minha cabeça, isso mudou o direcionamento, isso mudou a minha mente, porque eu comecei a enxergar que tinha um povo lindo lá, que tinha um povo disponível lá, um povo que estava sedento para viver os planos e sonhos de Deus. Eu descobri que tinha uma igreja lá pronta, que era só a gente ajustar, era só a gente fazer uma gestão diferente, fazer umas mexidas, fazer uma coisa ou outra, que ia dar certo, porque Deus está no controle. Sim. Porque toda igreja passa por um processo, né? Passa por um processo, Deus faz uma mudança aqui, outra ali, para ela poder entrar no trilho e viver o propósito de Deus. E eu comecei a entender que isso estava acontecendo ali. E eu comecei a chamar o povo para perto. Falei, gente, eu tinha tudo para desistir desse projeto aqui, humanamente falando. Mas Deus falou comigo, nós temos uma história para viver aqui. Nós temos sonhos, nós temos desejos aqui, nós temos um povo que está disponível a viver mais para Deus, nós temos uma igreja, nós temos apoio da nossa igreja mãe, eu estou vindo para cá debaixo da bênção do meu pastor, e a mesma unção que está sobre ele está sobre a minha vida. Vamos viver isso. Eu comecei a gerar isso no coração deles. Então, só que assim, o desafio continua, né? Eu lembro quando eu fui pregar a primeira vez, lá tinha 6 pessoas sentadas assistindo o culto. Falei, Senhor, como que eu vou fazer, meu Deus? Como que eu vou fazer? Por quê? Porque Deus, ele te tira da zona de conforto, né? Você começa a entender ali que você não é por habilidade, não é por dicção, não é por comunicação, não é por força dos seus braços, é pelo poder do Espírito Santo. Sim, né? Porque a gente muitas vezes acha, Cristiano, que nós temos poder de convencer as pessoas com aquilo que a gente fala, nós não temos esse poder. O poder de convencimento do homem, ele vem através do Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o nosso papel é acreditar na ação do Espírito, é pedir a unção que a gente precisa para a gente pregar e tocar o coração das pessoas, só que através da condução do Espírito. E eu comecei a pedir isso para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda. Como que uma igreja que tinha mais de 200 pessoas em culto, tem só com 6 pessoas, sabe? E a gente precisa de pessoas para poder nos apoiar em todos os ministérios, a gente precisa remontar essa igreja, como que eu vou fazer? E a minha esposa também desesperada, porque nunca tinha vivido aquilo. Mas assim, Deus é tão misericordioso, é tão lindo, que foi gerando algo no nosso coração, foi direcionando, foi trazendo as pessoas de volta, foi enviando pessoas. Eu fiz uma oração para o Senhor, eu falei assim, Senhor, que todas as pessoas que saíram, se tiverem que voltar, as que tiverem que voltar, que o Senhor mande de volta, porque aqui vai ter um pastor amoroso, que vai amar, vai cuidar, vai enviar para que elas possam viver os seus propósitos. Mas se tem pessoas que saíram, que estão para atrapalhar, que o Senhor coloque em outro lugar, que o Senhor cuide do coração delas, nos ajude nessa caminhada, porque nós somos limitados. E assim, a gente hoje está vivendo uma coisa muito louca em Duque de Caxias. Por quê? Hoje nós já estamos tendo mais de 100 pessoas em culto. Bacana. Né? Nós mudamos de estrutura, hoje nós temos uma obra muito grande lá, uma igreja está ficando muito bonita, uma igreja confortável. Deus nos deu um espaço maravilhoso, com estacionamento, sabe? Então, assim, Deus, ele mudou todo o cenário, um cenário que estava desenhado para a morte, para acabar com aquela igreja. Hoje a gente já consegue enxergar vida e vida em abundância. A gente já consegue enxergar as coisas maravilhosas que Deus está fazendo e ainda vai fazer, porque cada dia que a gente vive ali, a gente percebe a mão de Deus, a provisão de Deus, a alegria do Senhor voltou para aquela igreja. E eu acredito que isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que Deus desejou para aquele povo. É o tempo da gente viver a promessa que Ele tem para a gente. Amém. Então eu sempre falo com o povo de lá, gente, isso aqui vai mudar, nós vamos impactar Duque de Caxias, não porque eu cheguei, porque eu sou limitado. E Deus me tira hoje daqui e coloca outro melhor do que eu. Mas isso aqui, nós vamos viver isso por quê? Porque Deus colocou esse tempo para a gente mudar a história do Duque de Caxias. Tudo que vocês viveram até aqui foi para trabalhar a maturidade de vocês, porque nada acontece por acaso, Deus está no controle de tudo. Então, Deus está trabalhando em vocês algumas coisas para que hoje
a gente possa experimentar juntos um crescimento como nunca vivemos aqui, como nunca experimentamos, e vai ser lindo demais viver isso com vocês. Então, assim, eu estou vendo que o povo hoje, eles estão mais apaixonados por esse projeto. Hoje eles estão entendendo mais o que Deus quer fazer em Duque de Caxias. Tem sido lindo viver tudo isso com eles. Pô, bacana. Então, pastor Gilbert, tu tem já uma caminhada já grande no ministério e deve ter experimentado bastantes milagres na tua vida, não ou pessoal, ou ver milagres na vida de outras pessoas. Quer saber um pouquinho desses milagres que você já testemunhou? Eu já vivi muitos milagres, já experimentei muitas coisas, mas esses dias eu estava pensando sobre isso. Falei assim, qual o maior milagre que eu já vivi até hoje? E eu senti muito forte no meu coração e lembrei do milagre da questão do ministério com a minha esposa. Por quê? A minha esposa ela era uma pessoa muito católica, ela era muito religiosa, né? Fez primeira comunhão, aquele trâmite, né, da igreja católica, todos aqueles cursos que a igreja católica disponibiliza, e ela se tornou assim uma religiosa muito grande, né? Aquela coisa da religiosidade estava inflamada nela. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, que agora é minha esposa, né? Quando nós começamos a namorar, ela falava que tinha aversão ao evangélico, porque o evangélico achava que só ele era salvo, que o evangélico tinha problemas com a questão das imagens. Eu falei com ela, não é nada disso, nós temos algumas divergências, mas no final nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus, nós confiamos em Jesus e nós, temos um trabalho para fazer, então não adianta a gente ficar brigando por causa de religião. Só que ela ainda tinha aquela coisa comigo por conta da religião, né? E ela, quando nós tivemos um encontro com Jesus, que eu aceitei Jesus, nós fomos batizados, ela também teve um encontro com Jesus, foi batizada, nós fomos batizados juntos. Eu comecei a caminhar, eu comecei a entender o que Deus tinha para mim, né? E comecei a partir para o lado do ministério, a mergulhar verdadeiramente no ministério. Só que eu comecei a ter muitos problemas com ela por conta disso. Porque muitas vezes tinha uma festa marcada, mas eu tinha um lugar para poder dar uma palavra às vezes. E a gente estava desencontrando, porque ela queria ir para a festa e eu queria ir para o lugar porque eu precisava dar uma palavra. Às vezes eu precisava estar em outro lugar, numa outra festa para fazer uma oração, porque as pessoas já reconheciam o meu chamado e já me convidavam para esse tipo de evento, para poder dar uma palavra, poder orar em casamentos. Eu fiz muito isso. E ela... Chegou um dia que eu me entristeci muito com ela, porque nós tivemos uma briga e ela falou uma palavra muito dura para mim. Ela falou assim, eu quero que você saiba uma coisa aqui. Eu não casei com um pastor, pelo contrário, eu casei com alguém que era micareteiro, que bebia, que fumava, que fazia um monte de doideira. E hoje você está me forçando a ser uma esposa de pastor e eu não nasci para isso. Aquilo foi muito duro para mim. Foi muito duro porque eu falei, poxa, será que ela tem um desejo de eu retornar para aquela vida? Eu te confesso que ali a minha vontade, humanamente falando, era de abandonar tudo mesmo. E falar assim, realmente Deus não me chamou, porque se ela não está em concordância comigo, né? A gente não tem a ver com Deus. Só que Deus fez uma mudança tão grande, que eu posso dizer para você que foi o maior milagre que eu experimentei até hoje. Por quê? Hoje ela recebe convite de igreja para poder pregar. Legal. E não tem nada a ver comigo, não sou eu que indico, não sou eu que coloco ela na internet, não sou eu que promovo ela, não. Ela recebe porque ela já está sendo reconhecida como uma pastora. Ela ainda não foi consagrada, né, na terra, mas no céu eu já sei que Deus já a reconhece como pastora. E ela tem feito um trabalho lindo em Duque de Caxias, ela já formou muitas turmas de mulher única. Ela é realmente reconhecida hoje como uma mulher de Deus, como uma mulher que se dedica à obra de Deus. E hoje ela está assim, me apoiando muito no ministério, sabe? Ela me dá, às vezes ela vem com uma palavra que eu preciso escutar, porque a mulher sábia é dessas, né? Aquela que sempre nos ajuda nas nossas dificuldades. E então eu considero o maior milagre hoje ela está vivendo tudo isso que ela está vivendo. Porque uma pessoa que tinha aversão ao evangélico, hoje está pregando, hoje está fazendo discipulado, hoje está formando turma de mulher única, hoje ela é líder do Kids lá, né? Ela está fazendo um trabalho lindo do Kids, Duque de Caxias. Ela é hoje uma pessoa que tem uma relevância nessa área
Então eu posso dizer para você que o maior milagre que eu experimentei até hoje, que eu fico impactado, foi com o chamado dela, com ela receber esse chamado e colocar ele em prática hoje, né? Então tem sido muito legal viver isso. Não, bacana. Então, pastor Gilbert, tu liderou, foi supervisor de célula, né? Teve essa trajetória, teve várias células sob seus cuidados. Uma das coisas, até a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? A dificuldade que a gente tem muitas vezes de formar líderes, né? De fazer as pessoas entenderem o propósito, estimular elas a assumir um papel no reino de Deus. E como é que você trata com essa questão? Como é que você lida com a questão de estimular as pessoas a assumirem o seu papel e virem a se tornar líderes, né? Motivar eles a assumir a liderança? Como é que tu faz isso? Eu acho que nós, principalmente da igreja brasileira, nós temos um defeito muito grande. Sabe qual é esse defeito? Que nós muitas vezes nos tornamos seletivos, né? Quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque muitas vezes nós olhamos e amamos e gostamos de estar perto das pessoas que concordam com tudo aquilo que a gente fala e que a gente faz. E às vezes abrimos mão daquelas pessoas mais improváveis, aquelas pessoas que não tem nada a ver com o que a gente faz, que inclusive tem aversão daquilo que a gente faz. Então, o que eu tenho aprendido nesse tempo de evangelho? Que nós precisamos acreditar em todas as pessoas. Por quê? Porque quando a gente não acredita nas pessoas, nós não acreditamos no poder transformador do Espírito Santo. Então, o que eu faço hoje para levantar novos líderes, para viver nessa seleção de novas pessoas, de investir vida na vida de outras pessoas, né, que é através do discipulado, que é o Vida na Vida, que a gente fala. Como que eu tenho feito? Eu acredito em todo mundo. Eu acredito em todo mundo. A pessoa chega na igreja hoje, cheia de dificuldade. Ah, pastor, poxa, eu tenho essa dificuldade. Filho, vamos lá. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te transformar e vamos. E eu acredito, eu invisto nisso. Logicamente que nós temos aquelas pessoas que estão mais próximas, né? Que a gente trabalha, que a gente ajuda, que a gente discipula, que a gente escuta todos os dias e ajuda a trabalhar nas suas dificuldades. Mas eu acho que na formação de líderes hoje, a principal coisa é você acreditar. Eu acho que a principal chave é você acreditar até nas mais improváveis. Porque se você parar e fizer uma análise assim das pessoas até que te cercam mesmo, das pessoas que você conhece, muitas delas hoje, muitos líderes que você conhece eram pessoas improváveis. Por quê? Por que é importante falar isso, Cristiano? Porque às vezes nós nos dedicamos muito àquelas pessoas que têm uma habilidade, aquela pessoa que fala um pouquinho melhor, né? E às vezes tem pessoas que nem são tão habilidosas, às vezes é muito simples, às vezes é um pouco calada e a gente deixa de lado. Então acho que na formação de líderes é importante você acreditar em todo mundo e você liberar palavras de vida sobre a vida dessa pessoa. Por que é importante liberar palavras de vida? Porque muitas vezes a pessoa não se vê como você a vê e como Deus as vê. Você precisa despertar isso nela. Quando eu comecei a ir para uma célula, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, cara, tu vai ser um pastor. Tu vai ser um pastor. Eu falava, cara, eu estava bebendo semana passada, eu estava nessas micaretas todas aí, fumando 2 maços de cigarro por dia, eu vou ser um pastor. E todo mundo falava, você vai ser um pastor. E você vai ser um pastor. E isso foi gerando no meu coração algo que eu nunca imaginei que ia gerar, que seria gerado no meu coração. Então chegou um tempo em que eu olhei e falei, poxa, eu sou um pastor. Eu sou um pastor. E eu comecei a reproduzir aquilo que as pessoas falavam sobre mim. Olha o que aconteceu. É um pastor. Eu sou pastor. Então, assim, eu acho que é importante nessa questão de você formar líderes, você precisa acreditar em todo mundo. Você precisa acreditar no poder transformador do Espírito Santo de Deus. E você precisa apostar, se dedicar. Por quê? Formar gente dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque a pessoa, às vezes, ela vai estar numa caminhada ali excelente, maravilhosa. Às vezes, ela tem uma queda, ela tem um desvio, ela desiste de tudo. E você precisa dizer para ela, você não tem que desistir, sabe por quê? Quando você desiste no primeiro desvio que você tem, é como se você anulasse o poder da cruz do Calvário. Por quê? Se Jesus morreu pelos nossos pecados, né, para que a gente tivesse hoje a oportunidade de nos arrepender e ter uma nova vida,
Quando você se desvia, você precisa retornar para os caminhos do Senhor, você precisa rasgar o seu coração diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, você precisa aplicar Tiago 5,16, que é confessar os seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. Você precisa buscar a cura, né? Que a gente utiliza até como discipulado, Tiago 5,16, e você precisa continuar na caminhada, porque existe um caminho, né? Existe um caminho, você precisa continuar nesse caminho. Então, para você fazer com que as pessoas entendam isso, não é algo fácil. Você precisa se dedicar, você precisa disponibilizar tempo para cuidar, né? Tempo, que hoje é o que é mais escasso, né? Mas é isso, a formação de pessoas é acreditar, é você se dedicar e você amar. Você precisa amar as pessoas com que você cuida. Você precisa amar, você precisa acreditar nelas, por mais que elas às vezes façam coisas que te tirem do sério, né? Porque tem pessoas que fazem de tudo para que a gente não tenha amor por elas. Mas você precisa acreditar e você precisa lembrar de onde Deus te tirou, do amor que Ele derrama sobre a sua vida e você fazer o mesmo com essas pessoas para formar novos líderes para o reino de Deus. Legal. Então, Júlio, estamos chegando aqui já na fase final do nosso podcast, mas queria saber um pouquinho mais, um sonho teu na vida ministerial, um sonho teu na vida familiar, né? Meu sonho na vida ministerial é mudar a história de Duque de Caxias. Meu primeiro sonho. Eu tenho muitos sonhos. Eu sonho em impactar ganhar muitas pessoas para Jesus, batizar muitas pessoas para Jesus, viver assim o extraordinário com Deus mesmo, a nível nacional, a nível mundial. Não para minha honra e para minha glória, mas para honrar e glorificar o nome do Senhor por toda a minha trajetória, sabe? Com a minha história, impactar pessoas, salvar pessoas, ajudar na transformação de histórias. Mas o meu primeiro grande sonho ministerial é impactar Duque de Caxias, é mudar a realidade daquele município. Porque hoje, quando você liga a televisão para ver notícias no Rio de Janeiro, metade das notícias ruins elas vêm de Duque de Caxias. Eu tenho conversado com a minha esposa, parece que Deus está abrindo os nossos olhos, sabe? Está descortinando para a gente o que está acontecendo em Duque de Caxias. Por quê? Quando eu ligo hoje para ver as notícias do Rio de Janeiro, metade das notícias ruins são de Duque de Caxias, é impressionante. E eu tenho certeza que Deus me enviou para lá com um propósito. E o meu maior sonho é cumprir esse propósito. Amém. E esse propósito, eu não tenho dúvidas que é impactar aquele município. E eu não tenho... Cristiano, a gente vai assistir esse vídeo aqui daqui a uns anos. A gente vai assistir. O que Deus vai fazer em Duque de Caxias vai ser algo que vai entrar para a história daquele município. Amém. Não porque eu estou lá, mas é porque Deus decidiu, estipulou esse tempo para aquele município viver um avivamento. Sabe, experimentar um avivamento. E eu sou privilegiado de estar pastoreando aquela igreja lá. E eu quero viver isso com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. E um sonho com a minha família é ver as minhas filhas assumindo o chamado ministerial, sabe? Eu tenho uma filhinha de 3 anos, né? A Lara. Eu tenho a Luana de 13 e tenho a Lara de 3 anos. A Luana, ela gosta muito de estar com jovens, aquela coisa. E a Lara, ela tem uma característica muito legal. Ela ama orar. Ela ama. Ela, durante as refeições, ela pede para a gente parar de fazer as refeições ali, de comer, para poder orar várias vezes. Então, eu sonho que ela se torne uma mulher de oração. E eu sonho que a minha filha mais velha se torne uma líder de jovens, sabe? Uma pessoa relevante, que ela seja uma grande mulher de Deus, que ela possa experimentar tudo que eu e a minha esposa hoje estamos experimentando. Porque ela tem um exemplo em casa, então o nosso sonho é que elas possam viver isso, sabe? As duas experimentarem tudo que nós estamos experimentando hoje. Porque a gente sabe que nós, pastores, temos uma dificuldade muito grande, porque o inimigo ele faz de tudo para destruir a vida dos nossos filhos. Sim. Você vê a quantidade de pastores hoje que sofrem porque os seus filhos não estão nos caminhos do Senhor. Então, o meu maior sonho com a minha família é ver as minhas filhas vivendo nos caminhos do Senhor, experimentando tudo que eu tenho experimentado junto com a minha esposa hoje. É legal que tu falou, a tua filha de 3 anos gosta de orar. Amo orar. É fruto do exemplo.
Sim. Porque ela cresceu nesse meio, vendo vocês praticando oração e sentou na vida dela de uma forma natural, e ela quer isso, né? Ela ama Então, orar. a gente vê como é importante o poder do exemplo, né? Sim. Principalmente em nossa casa, né? Para os nossos Verdade, filhos. Se a gente verdade. der exemplo errado, eles vão copiar o erro, mas der exemplo certo, eles vão copiar o que é certo, né? Legal, verdade. A gente faz parte, bem envolvido no Ministério da Família, na parte de hombridade, a gente vê que é fundamental a gente não abrir mão do nosso papel, de dar o exemplo, sem ser o sacerdote do lar em casa, verdadeiramente, não só com títulos, né, mas exercitar e pôr em prática, que os filhos vão naturalmente copiar a gente, as coisas boas, né, que é o que a gente quer, né. Verdade. Então, pessoal, estamos chegando aqui no encerramento do nosso podcast de hoje com o pastor Gilbert Curti, lá da Igreja Batista Atitudes de Caxias. Foi um grande prazer ter esse papo aqui hoje no nosso podcast. Obrigado pela audiência, sempre reforçando para curtir, compartilhar e fazer esse vídeo, esse testemunho chegar a bastante pessoas, que a gente crê que a tecnologia, a informática, a internet é um meio de evangelizar também. Então a gente pode alcançar muitas pessoas através do podcast, das mensagens que vão ao ar nos canais de YouTube, Instagram. Então, compartilhe essa mensagem para que a gente tenha um alcance cada vez maior. Pessoal, muito obrigado pela audiência e até o próximo podcast.